Na questão 1 da página 128, ele quer saber aí qual a alternativa que apresenta respectivamente isômeros funcionais dessas substâncias, no caso o éter-etoxetano e a acetona, que é a propanona ali. Aí você vai ter que analisar o seguinte: a isomeria do éter é quando eu tenho a isomeria éter-álcool. E a isomeria da acetona é quando eu tenho a isomeria cetona-aldeído. Então você tinha que encontrar alguma alternativa em que o primeiro composto fosse um álcool e o segundo composto fosse um aldeído. Por quê? Porque o primeiro estaria relacionado ao éter e o segundo estaria relacionado à cetona. Então, nós vamos analisar aí que o etoxetano, que é o C4H10O, ele é isômero funcional do butan 1-ol, que é um álcool. Senhora, como é que eu sei que é álcool? Por causa da terminação aqui, ol, tá? E também porque ele também vai ter a mesma fórmula molecular, que é C4H10O. Lembra que a isomeria diz isso. Tem a mesma fórmula molecular, mas vai ter a diferença na fórmula estrutural. A propanona, que é C3H6O, ela é um isômero do propanal, que é um aldeído. Por que eu sei que é um aldeído? Por causa da terminação aqui, al. Aldeído vai ter no seu nome do composto a terminação al. E por que eu sei também que é o propanal? Porque tem que ter a mesma forma molecular da propanona, que é C3H6O. Então, aqui nós temos a exemplificação das estruturas. E aí você vai marcar, então, a letra B. Então, questão 1, letra B. Depois, você ia lá para a questão 2. A questão 2 vai te pedir o seguinte: existem duas substâncias orgânicas com a forma molecular C2H6O. Com base nessa afirmação, pense. Letra A. Escreva a forma estrutural que representa cada uma dessas substâncias e dê seus nomes segundo a convenção da IUPAC. As substâncias são, respectivamente, o álcool etílico, que é o etanol, e o éter dimetílico, que é o metano. Então, vai ser uma isomeria éter-álcool, tá? Em que eles vão ter a mesma forma molecular e diferente fórmula estrutural. O álcool etílico é esse aqui. Por que etílico? Porque ele tem 2 carbonos, tá? E lembra que et significa para nós 2 carbonos. E esse carinha aqui, éter dimetílico. Por que dimetílico? Porque ele tem 2 metil, então dimetil. Então, dimetílico vai se transformar o nome dele. E é éter porque o éter ali vai ter que ter o oxigênio como heteroátomo entre carbonos. Agora, a letra B te perguntava o seguinte: explique por que uma dessas substâncias tem ponto de ebulição mais elevado que a outra. Você vai perceber aí que o álcool etílico, ele apresenta temperaturas de fusão e ebulição mais elevadas que os do éter dimetílico. Por quê? Porque as suas moléculas fazem ligações de hidrogênio entre si, o que não acontece com as moléculas do éter. Logo, vai ter um ponto de fusão e de ebulição muito mais alto. Por quê, gente? Porque as ligações de hidrogênio são consideradas uma das ligações mais fortes que tem, tá? Vamos aí para a questão 4, que eu coloquei só a questão 1, 2, 4, 6 e 8. A questão 4 vai pedir o seguinte: um alcano pode ser um isômero de... O que é um alcano? É um hidrocarboneto que só tem ligação simples. O que é o hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. A alternativa correta aí seria um outro alcano de mesma fórmula molecular. É bem óbvia, né? Isômeros são compostos diferentes que possuem a mesma forma molecular. Então, seria a letra C. Aí você ia pular lá para a questão 6. A questão 6 você nem precisava pensar muito, bastava você ver esse símbolozinho que tem aqui, ó, de equilíbrio. Quando você vê esse símbolozinho aqui e vê que eles são isômeros, você vai perceber que está acontecendo o fenômeno de tautomeria, que nada mais é do que uma isomeria dinâmica, que recebe o nome de tautomeria, que é um esquemazinho em equilíbrio. Na questão 8, te pedia: considere os compostos orgânicos 1 butanol, 2 metoxipropano, 3 ácido butanoico, 4 butanal, 5 2-butanona. E aí diz: o butene 2-ol é isômero do composto. Olha só. Se terminou com ol, significa que ele é o que, gente? Um quê?
um álcool, não é isso? E aí ele vai ser isômero de quem? Aqui na sua questão vai dizer que ele vai ser isômero ali da 2-butanona. Por quê? Porque vai ter a mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. Quando isso acontece, eu digo que houve isomeria. Então, você vai ver que os dois vão ter C4H8O, enquanto que os outros não vão ter essa mesma fórmula molecular. Então, na questão 8, a alternativa correta seria a letra E.